Os sinais, os milagres e as maravilhas perseguem os obedientes. Mas como assim, Moisés? Por que que perseguem os obedientes, os sinais, os milagres e as maravilhas? Porque quando a gente fala lá em Êxodo 14, quando a gente fala sobre a história de Moisés, o que que se conta na maior parte do tempo da história de Moisés? Que ele clama a Deus, Deus pergunta o que ele está clamando e diz assim: aponta para o mar e o mar se abre. Essa é a história que a maior parte das pessoas conhece, uma história maravilhosa, uma história de sinais, uma história de milagres, uma história de maravilhas, não só para Moisés, mas para todo o povo israelita, que conseguiram cruzar o mar e se livrar de Faraó. Aleluia. Mas o que ninguém conta é quando Deus fala com Moisés para que ele tirasse aquele povo do Egito. E Moisés olhou para ele e pensou: mas eu? Será que eu tenho toda essa capacidade de fazer com que isso possa acontecer? E aí depois Deus conduz Moisés ao deserto. E aí ele pensa: mas Deus, deserto? Né? Conduzir milhões de pessoas pelo deserto, e a comida, e a água, como vai ser, de que forma será? Ou seja, Moisés não questiona Deus. Moisés simplesmente faz. Ele recebe uma ordem e faz. Ele recebe uma ordem e faz. Ele, parado diante do mar, recebe uma ordem e faz. Ele não pergunta se existia lógica. Ele não diz assim: mas tem lógica apontar o meu cedro na direção do mar para que o mar se abra? Tem lógica ir com milhões de pessoas para o deserto, sem comida, sem água? Ele não questiona, ele simplesmente vai. Tem até um louvor que chama Questiona ou Adora, né? Que a gente continue adorando, que a gente continue obedecendo. Quando uma ordem sai do tribunal, eu não sei se vocês já leram alguma vez alguma ordem saindo do tribunal, depois que sai todo o texto, lá embaixo está escrito cumpra-se. Não está escrito discuta-se, não está escrito pense-se, não está escrito investigue-se, está escrito cumpra-se. Então, quando Deus nos dá uma ordem, o que que Ele espera? Que a gente cumpra a ordem. Por isso que os sinais, os milagres e as maravilhas acompanham aqueles que são obedientes. Moisés só viu os milagres na vida dele, que ele viu, porque ele foi obediente. Então, que nós possamos obedecer essa voz de Deus que está sempre falando conosco, que nós possamos entendê-la e obedecê-la, porque se nós assim o fizermos, certamente os sinais, os milagres e as maravilhas de Deus nos seguirão, porque Deus ainda faz milagre, Deus ainda opera milagre, Ele ainda é Deus de milagres, de sinais e maravilhas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.